Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de luxo aqui na Faria Lima. Olha, vou contar uma coisa pra vocês. 8º episódio do dia. Eu venho uma vez por mês pra São Paulo pra gravar episódios, porque os nossos episódios são semanais. Então esse 8º episódio, teve uma turma gigante me visitando aqui. E agora, para fechar o dia com chave de ouro, tô com minha amiga Priscila Valim, que é minha colega no IJET. No IJET, lá junto com o Heron, com aquela turma. A gente tá aprontando um livro, inclusive. Daqui a pouco mais a gente vai falar sobre o livro. O Heron vem aqui falar sobre o livro. Priscila, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Não sei se eu me dei muito bem agora no 8º, né? Já tá todo mundo cansado aqui, mas eu agradeço muito o convite. Imagina. Eu queria saber o seguinte, Priscila. Olhando para sua carreira, me impressiona que não é comum você vê profissionais da área tributária que tenham passado por consultoria, escritórios de advogado, tenham uma experiência executiva. Você sentou nas 3 mesas da carreira tributária. Como é que é isso? Quais são as principais características ou o que tem em comum ali nessas 3 cadeiras? Eu acho que em comum tem o tributário, né? Uhum, sim. Mas são cadeiras completamente diferentes e acho que uma complementa a outra. Acho que quando eu comecei em escritório de advocacia e quando eu saí eu queria entender como o tributário se operacionalizava, né? Como fazer uma declaração. Na minha época ainda eram as declarações eram feitas e impressas. DIPJ? Era da IPJ. E eu queria entender, né? E aí eu fui para a Deloitte. E consegui entender tudo aquilo, mas vi que não era para mim. Aí voltei pro escritório, mas aí mesmo com a bagagem, eu senti a falta do processo, né? Eu queria entender por que o tributário é importante, em que momento que a gente entra. E aí que eu comecei a minha carreira em empresa. E acho que aí tem a diferença, porque com toda a bagagem de escritório e de Big Four, você consegue aplicar no processo, no business. Então, você se torna parte de um todo maior. Né? Acho que essa é a grande diferença. E eu trabalhei com um gestor que ele falava, você é a advogada de escritório mais bem adaptada à empresa que eu já vi na vida, porque para mim fez todo sentido. Eu comecei a me entender, sabe? Entender e onde é que a gente conseguia colocar o tributário, como é importante, que resultado que a gente consegue dar para uma empresa. Muito legal. E nesse momento de profundas mudanças na legislação tributária, mas notadamente a reforma, o que você acha, como é que você acha que seria ideal tocar um projeto de reforma tributária? Cada um tem o seu jeito, cada empresa tem a sua cultura, tem o seu ambiente de sistemas, a sua área tributária. Se você pudesse idealizar isso como num sonho, como seria esse projeto de reforma tributária? Eu acho que se eu pudesse idealizar, a gente teria regras claras já bem definidas. Sim. Acho que isso ajudaria bem a começar a tratar um projeto. Mas o que eu acho que é relevante, no IJET a gente tem conversado com pessoas de diferentes setores, porque eu vivo muito agro, né? E no agro a gente tem como as pessoas estão no agro há muito tempo, a gente tem uma determinada forma de tratar as questões. E o que eu tenho visto nos outros setores é que cada setor tem identificado um impacto diferente. Sim. Né? E muito diferente. Então, eu acho que é importante, na minha visão, você conseguir identificar como é que funciona no seu setor e na sua empresa, porque cada empresa tem uma característica diferente. Então, o que muitas vezes alguém está aplicando no varejo, é importante eu entender, ouvir, para oxigenar um pouco aquele ambiente do agro, mas nem sempre se aplica, né, à minha empresa, ao meu setor. Então, acho que o mais importante é, primeiro, comunicar. A gente precisa trazer todas as pessoas envolvidas para a mesa. E segundo, identificar como é que as coisas funcionam, como é que a cultura da sua empresa trata os projetos. E a gente tem falado muito, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas a última aula do IJET foi sobre
o processo, né, de reforma. E o que tem sido dito é que não é um projeto, é um processo, porque é duradouro, né? Não é uma coisa que a gente começa e termina rapidamente. Com certeza não é. Você se sente associada à turma que entende que o contencioso vai aumentar depois da reforma, ou vai diminuir? Ou vai se manter estável? Olha, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, mas minha primeira impressão é considerando a forma como tudo está sendo tratado, é que vai aumentar. Vai aumentar. Eu acho que... Mas no nível que o STJ vem falando essa semana? Eu não sei, assim, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. E com o nível de incerteza que a legislação tem trazido... Eu apostaria no STJ. Eu acho que eu vejo um aumento, porque tem uma mudança de ambiente muito grande, né? Então, até esse ambiente ser regulado, eu acho que deve aumentar. Sim. Tem muita coisa para acontecer em termos de comitê gestor, né, de regulamentação, enfim. Então tem muita incerteza aí sobre tudo isso. E com a inclusão dos polos passivos, né, que vão ser no mínimo 3, acho que a gente tem pelo menos um aumento numérico por conta dessa questão. E quem é esse profissional de tax que hoje está iniciando um processo desses, está se debruçando em maquetes tributárias, avaliando impacto em preço, em custo, em margem, está comunicando para os headquarters ou para os acionistas no Brasil? Quem é esse profissional tributário que vai chegar lá em janeiro de 33? Quais são as principais características que você vê nesse novo profissional tributário? Multifuncional. Eu acho que com a reforma, a tax deixa de ser uma cadeirinha de back-office e assume um protagonismo que nunca nos foi dado antes. Acho que quem conseguir aproveitar isso tem uma chance de sucesso maior. Quer dizer, não vou fazer de sucesso porque cada um busca uma coisa diferente, né? Os objetivos nem sempre são os mesmos, mas acho que muda bastante até onde um profissional de tax pode chegar. Acho que com esse envolvimento, é óbvio que depende de cada pessoa e de como gostaria de se envolver nesse processo de reforma tributária, mas na minha visão a cadeira ficou grande. Ficou. Esse é um ponto bem legal que eu gosto de falar, o protagonismo, né? Porque é um termo que vem aparecendo bastante, o protagonismo de tax, mas como é que o protagonismo acontece, né? Na minha modestíssima opinião, ele acontece através de um legado. Se você entregar um bom projeto, uma boa nota fiscal em janeiro, um bom cálculo, um projeto super otimizado, ágil, aquilo ali é um legado, aquilo ali gera protagonismo, né? Porque também eu tenho visto às vezes assim pessoas falando de protagonismo, mas e o que você fez? Para onde é que você passou? Lá onde você passou, quem é que lembra de você? E o que exatamente você construiu lá, né? Então tem um pouco isso. Você que está nos assistindo aqui, você quer ser um protagonista ao longo do projeto ou processo de reforma tributária. Entregue. É o melhor cartão de visita que você tem para chegar lá na ponta, lá em janeiro de 33 e poder dizer, olha, eu fui protagonista, eu tive essa reunião com o comercial, eu defini essa estratégia com compras, eu ajudei a logística a descentralizar as importações. Então acho que é por aí, né? Eu acho que eu até dissociaria um pouco a entrega, porque existe uma discussão grande ainda de prorroga, não prorroga. A gente está, né, num ambiente bastante instável e inseguro. Se eu puder falar de protagonismo e de processo de reforma tributária, eu acho que uma coisa que eu aprendi trabalhando na área de finanças todos esses anos é evitar surpresas. Então, assim, ainda que você não saiba o que é que vai acontecer, comunique.
e tentem identificar o que é o pior ou o melhor que pode acontecer, porque aí todo mundo vai saber navegar entre esses dois limites. Acho que a pior coisa que pode acontecer é você ficar focado na entrega e não conseguir entregar. Sim. Por quê? Porque não teve uma regulamentação adequada ou porque o RP não foi adaptado de forma correta. Acho que o importante é conseguir navegar entre esses limites da não surpresa, sabe? Uhum. Se você tivesse uma sala de aula, Priscila, falando para jovens como você foi, você há X anos era uma jovem universitária estudando direito, estudando contabilidade, ou estudando administração, ou economia, são várias as formações acadêmicas do profissional de techs. Esse jovem que entrou agora em março na faculdade, o que você diria para ele se ele realmente quer entrar na área tributária? Qual é o conselho que você daria? Olha, eu diria que tem que ser forte, porque o mundo da cadeira da universidade é completamente diferente daquele que a gente vive, né, no dia a dia. A gente sai da faculdade com, independente da área de atuação, na minha visão, com uma pretensão de justiça que ela nem sempre é alcançada. Acho que a gente tem muita ideologia quando sai da universidade ou quando está na universidade. Acho que é importante... Ideologia ou idealismo? Acho que talvez idealismo. E o mundo fora da sala de aula é bastante diferente. Muito. E acho que de um tempo para cá, eu sou advogada e acho que para os advogados, tenho visto isso, tem sido mais difícil ainda, porque a gente tem um judiciário completamente instável. De uns 3 anos para cá, na área tributária, um legislativo que deixa muitas lacunas. Por exemplo, a legislação de preço de transferência até hoje não foi regulamentada para commodities e para transações financeiras. Sim. Então, e a gente já está desde o ano passado aplicando as novas regras, mas sem saber direito quais são os limites dessa aplicação. Então, aquela ideia de que você vai ler a lei, criticar a lei, aplicar a lei e eventualmente discutir ilegalidades e inconstitucionalidades é falha, não é verídica. Eu acho que o estudioso de qualquer um desses cursos que você falou, colocaria até outros, porque hoje a gente está vendo, né, uma movimentação tecnológica muito grande. Então, tem até um profissional de TI que eventualmente queira se aventurar na área tributária. Acho que tem que ter bastante resiliência, força e gostar. A gente estava conversando um pouco antes, lá na sala, antes de vir para cá, que o bom é você conseguir ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Sim. E eu acho que no tributário, quem não gosta, não consegue andar, porque é muito desafiador. Sim. Vai acabar entregando algo meia boca, né? E é muito complicado. Concordo plenamente contigo. A gente falou um pouquinho do livro do IJET. Qual foi a tua temática lá? Fala um pouquinho pra gente. O Heron, quando eu escolhi o tema... O Heron, primeiro, ele falou assim, mas todo mundo já falou disso. Eu escolhi falar sobre as decisões liminares em mandado de segurança na gestão tributária, né? Como isso impacta essa provisoriedade. E aí ele falou assim, nossa, mas todo mundo já tem muita coisa sobre mandado de segurança, efeitos da liminar, não sei o que. Eu falei assim, não é disso que eu quero falar. Então, para mim, foi muito desafiador, porque de cara o Heron já falou, não. E aí eu falei, não, mas eu quero falar disso porque eu acho que é uma coisa que impacta muito. Porque hoje a gente tem, nós como gestores de techs, essa questão da insegurança jurídica, da instabilidade do cenário, ela é muito relevante. Então, muitas vezes você tem uma decisão liminar que te assegura um direito e isso é provisório, você não sabe se você aplica e corre o risco se você não aplica. Então, eu quis falar um pouco sobre isso e depois quando eu entreguei o artigo, ele falou, nossa, mas fez sentido? Eu não achei que ia por esse caminho. Mas essa era uma dor que eu tenho muito na minha cadeira.
que eu acho que é uma coisa recente. Não acho que isso sempre foi assim. Por isso que quando você perguntou do estudante, eu falo que tem que ter resiliência, porque a gente tem passado tempos difíceis. Muito, muito. É lógico, né? Existem empresas que, por exemplo, eu estou num conglomerado que não toma decisões de negócios com base em decisões que não são transadas em julgado. Mas eu sei que eu vivo numa bolha, né? Porque a grande maioria dos contribuintes tem problemas de caixa, tem problemas de resultado, tem problema de inadimplência e precisam às vezes resolver e tomam, né, esse risco, né? Então realmente concordo, é um tema bastante controverso aí, que não existe uma resposta certa, né? Depende muito da cultura, da estratégia da empresa. Acho que são questões que acabam... você consegue entregar diversas respostas certas a depender do contexto, né? Sim. E eu vejo, comecei a minha carreira e construí por muitos anos na área de contencioso tributário. Uhum. E eu tenho um colega que tem uma carreira muito parecida com a minha, e ele sempre falou assim: mas você sabe que a gente nunca vai ser head de tax. Porque head de tax é sempre alguém da área de diretos, porque tem muita interação com o exterior. Falei, não concordo. Não concordo, porque eu acho que o profissional que tem esse conhecimento contencioso não é especialista em nada. Uhum. Assim, no fim do dia, quem faz contencioso estuda aquilo. Então, é um generalista, mas ele tem um diferencial. Uhum. Sabe tomar risco. Sim. Então, eu acho que a cabeça de quem está no contencioso, por favor, né? Não quero dizer que quem tem uma carreira diferente, mas eu vejo que no ambiente de hoje, você saber tomar risco faz bastante diferença. Então, conseguir sair um pouco daquela interpretação legislativa, conseguir dividir com o negócio o risco da operação, porque às vezes faz sentido, né? Então, eu acho que o nosso ambiente atual, todo esse cenário, traz para o profissional de tax uma necessidade de saber quando e como tomar risco, e óbvio, dentro dos limites da empresa em que está, né, localizado. Sim. E nesse contexto de saber tomar risco, você, por exemplo, é entusiasta da ideia do comitê tributário, ou você trabalha numa outra modalidade? Eu acho importante, na empresa que eu trabalho não tem, uhum, mas acho importante, acho que faz diferença sim. Porque as pessoas têm mais visibilidade, uhum, né, do que está acontecendo na área tributária e de quais são os caminhos possíveis. Sim. Sem o comitê, a gente acaba fazendo, né, que nem formiguinha, um pouquinho de cada vez. Eu acho que o comitê, ele dá o track records, né, das decisões. Eu lembro que num dado momento da minha carreira se recebia muito PPT de consultorias ou de advogados, e não raro a gente percebia, puxa, estudamos de novo isso aqui, já faz um ano que a gente estudou. No comitê você inventaria ali, poxa, pegar aqui, juros sobre capital próprio extemporâneo, já estudei, não vou fazer, ou vou fazer ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. Aí tem várias outras discussões que são filhotes, né? Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu faço, é PRB, enfim. Então acho que o comitê, ele dá esse tipo de processo, ele põe governança e faz com que, recebeu um e-mail de um advogado ou de consultor oferecendo tal tese, tal ideia, você rapidamente abre ali o arquivo do comitê das discussões, das atas, isso aqui já foi, a gente tomou a decisão de não fazer por causa disso, ou de fazer por causa disso, ou de aguardar um pouco mais as jurisprudências, né? Então eu gosto muito da ideia de comitê. Sim. Eu acho que facilita bastante. Organiza, né? Organiza as ideias, porque a gente já tem um dia a dia tão corrido. Sim. Que às vezes as coisas vão se perdendo. Com certeza. E não dá para contar muito com a memória mais, né? Não, nunca. Inclusive, alguns anos atrás eu fiz um curso chamado Get Things Done, que era justamente isso. Se você tirar da cabeça, bota no papel, né? Resolve em 2 minutos, ou
justamente para deixar a mente livre para poder tomar decisões, para poder ter energia para encontrar soluções para os problemas, né? Então, realmente, confiar na memória é muito frágil, né? E acho que essa é uma grande dificuldade das organizações, né? Ter procedimentos que tragam da memória das pessoas e coloquem de uma forma organizada no sistema. Com certeza. E você, não existe, uma outra coisa que eu defendo, né, Priscila, não tem o time tributário ideal, a estrutura tributária ideal. Acho que isso depende muito do negócio, da cultura, do apetite ao risco, do perfil, etc. Você é mais entusiasta de ter o contencioso embaixo do jurídico ou embaixo do tributário? Eu acho que faz todo sentido estar no tributário. Eu acho que, assim, quando isso fica quando o contencioso fica no jurídico, eu acho que perde um pouco da sinergia, porque o tributário já está fazendo obrigação acessória, ainda que seja num CSC, como é onde eu trabalho hoje, e é o que eu tenho de histórico das outras empresas também. Ainda que fique no CSC, você tem todo o acompanhamento, a definição até de estratégia, muitas vezes, né? Às vezes você está trabalhando desde o comecinho da operação tributária, fiscal, numa estratégia, e se isso, quando vira contencioso, vai para o jurídico, na minha visão, pode representar, tem que estar muito alinhado, o que normalmente não acontece. Porque normalmente os advogados do contencioso no jurídico têm um perfil diferente dos advogados do contencioso dentro da área de tax, em finanças, ou mais individualizada. Qual que é essa diferença? Eu acho que o advogado tributarista que está na área o advogado contencioso que está na área tributária, ele faz parte do negócio. E para mim faz toda a diferença. Eu estava falando para você desde o começo que para mim fez toda a diferença conseguir entender o processo do começo ao fim. Então, quando você não está naquele dia a dia, eu acho que pode ter uma quebra de sinergia e acaba não sendo positivo para o resultado do contencioso. Eu concordo, especialmente porque a primeira etapa é administrativa, por exemplo, e é mais técnico, então acho que é um ótimo ponto. Tem, assim, eu já vi vários formatos. Tem empresas que a fiscalização fica dentro, né, do tributário, e depois, quando vira auto de infração, vai para o departamento jurídico. Eu já trabalhei numa empresa que o tributário ficava até a decisão final administrativa e depois ia para o jurídico. Essa eu acho que é a estrutura pior que tem, porque você ainda consegue segregar o contencioso. Sim. Perde uma linha de argumento, eu acho. Exato, né? Exato. E às vezes a estratégia muda completamente. Sim. Então acho que que ficar tudo dentro do mesmo processo faz mais sentido. Eu acho que traz um melhor resultado. Ou tende a trazer um melhor resultado. Né? Sim. Você acha que esse momento atual, Priscila, ele está mais atraindo talentos para a área tributária? A gente vê hoje claramente as Big Four com mais dificuldade para atrair grandes talentos que estão preferindo ir, por exemplo, para startups ou para fintechs ou para bancos de investimento ou para programas de trainee que são muito fortes. Você acha que esse movimento brasileiro de reforma, seja ela de renda ou de consumo, ele está atraindo mais profissionais ou está afastando profissionais? Eu acho que tem os dois movimentos. Eu acho que tem um movimento de afastamento na medida em que é tudo novo e pessoas que não estão acostumadas a fazer essa movimentação ou que não são adaptáveis, talvez queiram buscar outras alternativas. Mas eu acho que a gente vai ter que atrair. Né? De alguma forma, essa dificuldade vai ter que ser superada. Sim. Porque vai precisar de muita gente, pelo menos durante o período de transição. Sim. Pode ser que depois a gente alcance a simplicidade, a simplificação que tem sido vendida. E aí, talvez, né, haja uma retração do mercado de novo, mas por demanda.
Hoje vai ter que atrair. A gente vai ter que inventar alguma coisa para atrair. As Big Four, as consultorias, as próprias empresas vão ter que ter planos de retenção. Eu acho que já começou esse movimento dos profissionais da área tributária estarem mais valorizados, né? De uma empresa tirar um profissional daqui, dali, né? Esses dias eu brincava o jogo de rouba-monte, né? Mas tem data para acabar, né? E assim, infelizmente eu ainda vejo muito profissional achar que o grande pênalti dele vai ser pagar mais por um serviço se ele demorar para contratar uma consultoria. Na realidade, o grande desafio é não ter quem preste esse serviço, né? Acho que esse é o grande dilema. A gente estava falando isso também antes de entrar aqui, exatamente sobre isso. Quem não tiver garantido contratação pode de fato ficar sem, porque são todas as empresas querendo fazer exatamente a mesma coisa num espaço de tempo muito curto. Com certeza. Nós já estamos todos atrasados, né? Todos. Nesse contexto da reforma, nos fóruns que você vem participando, ouvindo vários líderes, fazendo benchmark, você vê mais empresas aumentando o headcount, contratando temporários ou contratando consultorias ou ainda outsourcing? Qual que é o... Eu acho que tem, eu não acho que tem um perfil bem definido. Eu acho que as pessoas ainda... Tem muita empresa grande que tem dificuldade de conseguir a aprovação de headcount, né? Então, não vai ter outro jeito que não contratar outsourcing. Mesmo temporário, né? Porque temporário, não sei, não é toda empresa que considera headcount. Então, algumas conseguem. Eu não vejo isso, não vejo que tem um plano bem definido. Nós abrimos vagas. Sim. E com um espaçamento, vagas temporárias, mais de longo prazo. E uma vai começar agora, uma vai começar daqui a 4 meses, pra gente sentindo como vão ser as coisas. Porque também não adianta você colocar um monte de gente dentro da empresa, porque você nem sabe o que vai rodar e como vai rodar, né? E você acha que a estratégia vencedora é contratar no mercado quem vai tocar o projeto de reforma, ou pegar as pessoas que estão ali para tocar a reforma e contratar no mercado para fazer a rotina atual? A gente teve essa conversa recentemente, internamente. Eu acho que a gente precisa valorizar quem está dentro. Mas também tem uma movimentação, tem uma questão de cada um é dono da sua carreira. Né? Se a pessoa quer ficar lá sentadinha, continuando a fazer a apuração de imposto de ICMS até 2032, é uma opção dela. Pode ser que daqui até 2032 ela vá se aposentar, não queira absorver nada novo, ou pode ser que esteja... Né? Então, a minha sugestão foi por dar oportunidade para ficar no projeto de reforma quem já está na empresa. Né? Nós temos investido, mas depende, né, de cada um. A ideia é que eu acho até mais fácil contratar pessoas novas para fazer aquilo que a gente já sabe fazer. Sim. E colocar as pessoas que nós vemos com potencial para fazer algo novo. Eu concordo. É nesse contexto que talvez entre a oportunidade que tem, por exemplo, outsourcing, porque se os processos estão estabelecidos, você tem quase um plug and play ali. Todo mundo sabe apurar PIS e COFINS, já faz anos, ICMS. Agora os novos... Exato. Priscila, quando você olha no retrovisor da sua carreira, de novo, né, a caloura lá em direito, ela tinha sonhos. E você comentou com um conhecido, dizia, olha, não vamos ser head techs. Você tinha o sonho de realizar X, Y, Z. Hoje, na posição, na cadeira que você está, você percebe que realizou? Você percebe que ainda falta? Ou você percebe que foi bem além do que poderia ter imaginado?
Eu confesso que eu nem entrei em Direito. A minha primeira faculdade, quando eu prestei vestibular, eu entrei em Ciência Política na Unicamp e em Psicologia na Unesp. Então, pensa o que ia sair dessa pessoa que está sentada aqui agora. Sim. Mas quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar na área criminal. Acho que como a maioria das pessoas que começam a fazer Direito. Sim. Mas eu gostava bastante. Eu gosto de pessoas, né? De analisar perfis. E fui mudando. Quando você vai absorvendo mais conhecimento, acho que a cabeça também vai ampliando, né, os horizontes e você vê onde você pode chegar. E logo comecei a trabalhar com contencioso. Então, eu fui levada para a área tributária. Você não se apaixonou pela área e foi buscar? Não. Aconteceu. E acho que hoje eu cheguei muito além do que eu esperava. Eu costumo dizer que nem mais advogada eu sou hoje, porque eu não consigo mais ter discussões jurídicas profundas, porque a gente está fora desse mercado já. Eu, pelo menos, estou fora desse mercado já há muito tempo. Se você tivesse o poder de mexer na formação jurídica, tem alguma sugestão que você daria? Por exemplo, eu, quando fiz a faculdade de Ciências Contábeis há 200 anos atrás, eu não tive, por exemplo, contabilidade bancária. Eu nunca olhei o COSIF. Eu fui aprender isso na auditoria. Então essa seria uma sugestão. Uma outra sugestão, na época não tinha US GAAP, FRS, né? E já tinha um monte de multinacional no Brasil. Então eu tinha também essa sugestão. Que tipo de sugestão, quando você vê a formação que você teve lá, com aquilo que o mercado te pediu, que tipo de sugestão você daria para uma formação jurídica? Eu acho que precisava ter... Para tributário, essas noções contábeis, elas são muito importantes. E acho que seriam importantes para a faculdade em geral. Acho que não precisaria ser um conhecimento muito profundo, mas acho que as noções básicas, até para quem quer montar um escritório, né, essas questões básicas de administração, acho que é importante. A maioria dos... Não sei, né? Nunca vi essa estatística, mas pelo que eu vejo, a minha experiência, a maioria dos advogados saem para uma carreira em escritório, uma carreira solo, e isso seria bastante relevante. Para mim fez muita falta. Eu confesso que assim, hoje, olhando para o passado, para o que eu aprendi na faculdade, eu não uso nada, né? Eu deveria ter feito um outro curso. Mas acho que essa questão contábil, para mim, fez muita falta. Aprendi, né, na auditoria. Na raça. E eu acho que faria muito sentido, porque trabalha para o advogado coisas que não fazem nenhum sentido para ele. Quando eu lembro na auditoria, como começava a falar de débito e crédito, eu falava, calma. Mas crédito é negativo? Desde quando? Sim. Né? Então, isso para o advogado é muito difícil. Eu costumava dizer que a conta que a gente sabe fazer é de percentual de honorários. Né? Sim. Então, acho que seria importante. Sim. Noções de negócio para todas as áreas do direito. Acho que seria bem relevante esse conhecimento. Eu concordo. Eu tenho essa sensação que eu tenho uma sobrinha, na verdade, afilhada, que está fazendo agora contábeis na mesma escola que eu fiz, na Federal do Rio Grande do Sul, e ela me conta, eu fiz a aula tal, eu fiz a álgebra linear de geometria analítica que você já teve no ensino médio, eu fiz não sei o que. Poxa, cara, não mudou? Eu me formei em 98, né? E assim, realmente é um pouco frustrante você ver assim que a velocidade com que o mundo mudou e a lentidão da adequação das a academia, disciplinas, exatamente, né? Não conseguiu acompanhar, né? Eu acho que a gente sai da faculdade com uma bagagem muito teórica. Precisaria de uma disciplina mais real, né? De noções de negócio, de contabilidade, economia. A gente tem estatística, mas às vezes eu até fico pensando, para que eu tive aula de estatística? Para calcular os 10%. Não sei, assim, acho que falta algo que te prepare um pouco pro mundo real. Sim, concordo. Muito bom. Quem é a Priscila que não tá no LinkedIn?
Eu até não sou uma pessoa de muito LinkedIn, preciso me policiar mais para isso. Mas... Na verdade, essa pergunta você sabe, né? É assim, para além da executiva, né? Da carreira, quem é a Priscila que vai sair daqui, vai fazer alguma coisa, ou fez de manhã, ou amanhã vai fazer o que com a família, né? Mais nesse sentido. Sim. Não, a Priscila que não tá no LinkedIn, ninguém acredita, mas é uma pessoa tímida, mas que gosta muito de gente, então eu faço bastante esforço para estar aqui. E alguém que tá procurando fazer as coisas para ter um mundo melhor. Eu acho que eu falo sempre assim, se cada um fizer o seu pouquinho, vira um montão. Né? Então eu tenho buscado isso. Eu tento fazer isso com os meus filhos. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Com certeza. Né? Então eu tenho buscado isso. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de sair com os meus amigos, com os meus filhos. Mas no fim do dia também gosto muito de voltar para casa. Sim, eu tenho muito isso. De hoje, em qualquer circunstância, seja numa viagem de negócio, seja até das férias, assim, como eu gosto de voltar para casa e, sei lá, tomar meu banho, deitar na minha cama. Ai, não sabe? Tem preço, né? Não tem preço, né? Muito bom. Te entendo perfeitamente. Muito bom. Priscila, aqui a gente, em agradecimento, né, à generosidade dos convidados que vêm aqui para de alguma maneira inspirar essa audiência que está aqui nos ouvindo, que me liga ou me manda mensagem cobrando, cadê o próximo episódio? Enfim, por isso que a gente veio aqui gravar 8 episódios nesse sábado para ganhar um estoque aí. O nosso podcast que vai ficar itinerante agora. Então eu queria com esse singelo presente, agradecer a tua generosidade. Esse aqui é o meu último livro, que eu lancei ano passado. Muito e bom. eu espero que você goste, espero que você possa eventualmente compartilhar aí com o teu time, com colegas, com amigos. E eu queria saber se você tem dicas culturais, indicação que pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma série, pode ser de um podcast que você ouça. Puxa, eu sempre busco insights interessantes lá, justamente eu acredito bastante na cultura, um museu, enfim, como uma força propulsora do nosso desenvolvimento, nos tornar diferentes, cada vez mais diferentes em termos de carreira. Qual seria a sua dica ou dicas culturais? Eu vejo vocês sempre falarem assim de livro, de filme. Eu sou muito visual. Eu gosto de lugares. E a minha dica cultural é de um lugar que foi uma surpresa inusitada. Não sei se vocês já fizeram, mas uma visita à Catedral da Sé. Eu fiquei surpresa com tudo que existe lá dentro. A cripta, o passeio externo, subir até as torres, ver a badalada do... Isso eu não subi. Muito legal, eu acho que vale muito a pena, gente. E para mim, teve um gostinho diferente, porque aquele ambiente do centro, ali do lado do TJ, era um ambiente muito conhecido num momento do início da minha carreira como estagiária, porque eu fazia ali o Fórum Central, João Mendes, o Tribunal de Justiça, e passava o tempo todo pela Catedral da Sé, e eu entrava de vez em quando, né? Fazia lá, me proteja, me ajuda a conseguir continuar esse dia. E a visita foi uma grata surpresa. Eu recomendo. Muito legal. E interessante, nunca ninguém tinha indicado. Eu lembro que a Maíra teve aqui, indicou museus, exposições de arte. A maioria indica livros, filmes, séries, mas gostei, não tinha realmente pensado nisso. Eu gosto muito do centro de São Paulo, tenho ido bastante em restaurantes, acho que tem uma vida que as pessoas têm um pouco de receio, mas eu tenho frequentado lugares muito legais e a Catedral da Sé, a visita foi uma grata surpresa. Muito bom. Sabe que eu vou aproveitar o embalo e vou indicar um livro que eu tô lendo, que
que eu tô adorando, eu tô devorando, que é o De Volta ao Jogo, um livro lançado, escrito agora pela Ariane Abdala, que fala sobre a história ali, a construção do BTG Pactual. Então quem gosta assim de mercado financeiro, mercado de capitais, eu, por exemplo, adorei o livro do Benchimol, né, Na Raça. Então agora tem o De Volta ao Jogo, muito bem escrito, da mesma autora que escreveu o da Ambev, que é acho que de um gole só. Eu acho que ela e a Cristiane, agora não me lembro o sobrenome dela, escrevem livros sobre ícones do mundo dos negócios brasileiros muito bem. E esse livro está primorosamente bem escrito. Então, se você gosta de mercado financeiro, é um livro maravilhoso, envolvente. Eu comecei essa semana a ler e até inclusive gerei um problema porque eu não consigo parar. Então teve umas 2 noites essa semana que eu fui dormir assim 1h30. Eu falei, cara, 1h30, eu tenho que parar. Preciso. Exatamente. Então, livro sensacional, recomendo fortemente. Obrigado pela tua presença. Adorei te receber aqui, foi ótimo o nosso bate-papo. Eu tenho os pequenos avisos aqui das minhas redes sociais, Augusto Flores Oficial no Instagram. Você me acha também nos websites www.mtxeduca.com.br, www.augustoflores.com.br. Meu telefone, WhatsApp, 41995693841. Lá você pode me perguntar informações sobre mentoria, cursos, palestras, me indicar convidados para o podcast, por que não? Aliás, eu estou com um novo podcast que é o Pitacos Corporativos. São pitacos mesmo, de 3, 5, 7 minutos. Eu tenho uma ideia, eu saio falando no celular, eu mando para o maluco do meu sócio e ele publica isso no Spotify. Tem vezes que eu estou entrando no aeroporto, tem vezes que eu estou caminhando na praia, tem vezes que eu estou deitado, tive um insight, em vez de botar num bloquinho ou ficar guardando, eu ponho para o mundo. Aqueles áudios é sem vídeo, então só áudio. Espero que vocês gostem ou já estejam gostando. Os meus livros, tanto Cartas quanto Manicômio Tributário, se encontra tanto na editora Viseu quanto na Amazon. E, como você sabe, isso aqui só acontece porque eu tenho patrocinador. A Avola, registro de marcas, é um deles. Escreve para eles lá marcas@avola.com.br. Eles trabalham com clientes no Brasil todo. Eu registrei todas as minhas marcas, Manicômio Tributário, Augusto Flores, Pitacos Corporativos, MTX Educação, sempre com a Avola. São competentíssimos, processo simples, competitivo. Deve ter um QR Code por aqui, você mira ali, manda um e-mail. Eu vi no Manicômio, o Augusto disse que era para contatar vocês e pedir o desconto. Peça o desconto, você vai ganhar. E eu fiquei muito feliz esse final de semana que eu cheguei aqui e me deparei com a informação de que a Bravo agora atende 15 mil CNPJs. Quando a gente começou essa trajetória aqui, eram 6 mil CNPJs. Eu fiquei muito feliz de estar ajudando uma empresa como a Bravo a ganhar relevância no mercado e poder estar atendendo empresas de vários portes, empresas de capital aberto, multinacionais, em processos de BPO. Então, ênfase em processos tributários e financeiros por meio de soluções tecnológicas e serviços de BPO oferecidos por um centro de excelência com alto padrão de qualidade e performance. Diga-se de passagem, a Bravo é meu cliente de mentoria também. Eu participo do projeto Garra lá, tenho o maior orgulho de estar com eles. Tem um QR Code aqui também, uma landing page, e você pode também escrever e-mail para o manicômiotributário@bravocorp.com.br. Diz que viu aqui, o Augusto mandou pedir desconto e eu queria um desconto. Vai sair desconto, vai sair um café, bobear. E vou ficar muito feliz que você possa lidar com essa tecnologia embarcada, essa nova perspectiva de reforma tributária, e que isso possa ajudar você nos seus negócios. Muito obrigado.